Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. O relato de hoje é uma história real, mas deixo que vocês decidam se acreditam ou não. Por ser um relato longo, eu vou contar em 3 partes. Então, vamos à primeira parte. Eu espero que vocês não peçam muitas explicações, porque eu não as tenho. Eu gostaria, mas não as tenho. Se vocês quiserem encontrar sentido para todo esse caos, fiquem à vontade para desenvolver teorias. Deus sabe como eu tentei. A minha família é terrivelmente entediante. Não estou falando mal. Pelo contrário, essa ausência de problemas nos deu uma vida extremamente tranquila. Não somos ricos, mas nunca nos faltou nada. Não temos férias luxuosas, mas podemos visitar a família pelo menos uma vez por ano. Meus pais têm um casamento feliz. Não há muito o que contar. E pensei por muito tempo que todos os membros da família tinham aquela vida simples. No início de 2014, percebi que as coisas não eram bem assim. E é aí que começa essa história. Curiosamente, tudo foi desencadeado por uma sessão de fotos. Eles me fizeram escolher alguém da família para eu tirar fotos dessa pessoa e seu modo de vida e tentar capturar a essência de sua personalidade. Pensando em algo interessante, pedi ao meu avô para fazer sobre ele. Embora meus avós sejam extremamente calmos como nós, e a casa deles por si só já tinha toda uma personalidade, pois tinha mais de 150 anos, pensei que seria interessante. Bom, pelo menos foi o que eu pensei. Então falei com meu avô, ele aceitou. Então comecei a tirar as fotos. Deu a hora do almoço. Era sábado. A avó preparou caldo de galinha para mim. Fiquei feliz por tê-los visitado. Uma vez, quando eu era criança, disse a ela que o caldo de galinha dela era muito bom. E desde então ela achava que esse era meu prato preferido. Sempre que ela sabia que eu ia visitá-los, ela preparava para mim. Era muito linda. Nesse dia, na rua, de repente, houve um escândalo. Um menino tentou invadir a casa de um velho senhor que morava na esquina. Ele não contava que naquele dia estavam todos os filhos do homem, que o perseguiu e quase em frente à casa dos meus avós, estavam lhe dando uma tremenda surra. Meu avô era um homem muito sensato e saiu para perguntar por que não esperavam a polícia. No final das contas, a dúvida se alguém rouba é porque gosta de dinheiro fácil ou por necessidade real. É o que ele sempre nos dizia. Eu quis sair, mas minha avó não deixou e me pediu para eu esperar dentro. E eu tive que entrar. Assim, fiquei ouvindo os gritos por trás daquelas portas enormes. Portas de madeira que mais parecem um convento ou um hotel antigo do que uma casa. Mas sempre foi propriedade da família. Desde a entrada principal, que dá para a rua, há 2 corredores. Um à esquerda, para os quartos, e outro à direita, para a cozinha. Sala de jantar, e no centro da sala existe uma porta para um pequeno jardim central, com uma fonte com um anjinho, que desde que me lembro me causou muito medo. Finalmente decidi ignorar o barulho e continuar com a sessão de fotos. Aproximei-me do anjinho, como sempre, meio nervoso, e tirei algumas fotos dele. A luz, nesse momento, estava perfeita e, de repente, ao fundo, desfocado pela câmera, eu vi alguém passar em direção aos quartos dos meus avós. Baixei a câmera para olhar e não vi mais nada. Mas pensei que aquilo era o lado assombrado daquele lado da casa, que está sempre fechada para visitas. Meus avós, por algum motivo, sempre dormiram em quartos separados, uma porta de frente para a outra, no final do corredor, e ao fundo, em frente às 2 portas, há uma entrada de um pequeno quarto, que eu nunca havia entrado. Pensei que talvez na hora de fazer, pelas conversas que ouvi, eu entendi que lá guardavam fotografias e coisas antigas que em algum momento minha mãe usou como escritório e que lá eram guardados
as coisas dos antigos moradores que já haviam partido ao longo de mais de 100 anos. Quando me aproximei da porta, não sei explicar, senti como se alguém me chamasse de dentro e, ao mesmo tempo, como se alguém me empurrasse o peito para não me aproximar. Ernesto, o som de alguém chamando meu nome nas minhas costas. Isso me gelou o sangue. Só senti mãos agarrando meus ombros e gritei antes de perceber que era minha avó. Ela nunca tinha me repreendido tanto. Ela me disse para não contar ao meu avô, mas naquele dia ela me pediu para ir embora da casa. Em nenhuma das minhas visitas seguintes, ela fez caldo de galinha para mim. E isso me doeu mais do que eu pensava. No final deste ano, ela morreu, sem me perdoar. E eu fiquei sem entender o que eu tinha feito para incomodá-la. Ela morreu no dia 23 de dezembro, e naquela noite do dia 24, enquanto as famílias vizinhas comemoravam, a minha também estava junta, mas por outro motivo, na funerária. Conversamos entre os primos e velamos nossa avó. Sobretudo, vários de nós eram mais ou menos da mesma idade. 4 de nós estávamos no colégio naquela época. No meio das lembranças, relatei pela primeira vez aquele conflito com minha avó. Aquela invasão inocente de sua privacidade, por minha parte, mas que quebrou meu relacionamento com ela nesses últimos meses. Concordo que não foi grande coisa, disse de repente. Era a voz de Sara, uma prima de apenas 12 anos, que dormia deitada sobre as pernas do irmão. Ela disse algo que só iria complicar o que nós pensávamos a respeito. Confessou que ela avistou acidentalmente o interior daquela sala permanentemente fechada, pois tem a lembrança, segundo nos disse, que a sala era totalmente cheia de figuras religiosas e no centro da sala havia uma mesa redonda com velas. Pelo que nós sabíamos, o que nossos avós não faziam eram se preocupar com esse tipo de figuras religiosas e nunca educaram nenhum dos seus filhos na religião católica ou protestante, na qual eles foram educados por suas famílias. Dissemos a ela que ela certamente se confundiu ou estava inventando, mas sua resposta foi clara. Ela disse ainda com os olhos fechados, como se estivesse dormindo: "Se você não acredita em mim, vá vê-lo agora que a casa está vazia." Não estávamos muito longe de casa, uns 5 ou 6 quarteirões. Então combinamos em acabar com essa curiosidade. Avisamos nossos pais que iríamos buscar algo para comer e perguntamos ao nosso avô se ele precisava de alguma coisa de casa. Ele estava muito aflito. Ele balançou a cabeça e continuou a contemplar o caixão imóvel. Caminhamos em um ritmo acelerado e, por algum motivo, quase em silêncio. Senti um buraco no estômago e queria dizer-lhes para esquecer o assunto, que não importava mais para mim. Embora, no fundo, eu quisesse saber o que foi que deixou a minha avó tão chateada comigo. Não tenho certeza se não havia luz na rua esta noite, ou se todos decidiram passar a noite de Natal em outro lugar. Mas a rua dos meus avós parecia mais deserta do que nunca. Entramos na casa e o silêncio era tanto que podíamos ouvir o zumbido da lâmpada. Nos dirigimos nervosamente pelo corredor para o quarto. Ao olhar aquele anjo no pátio, me apavorei. Desta vez eu o vi, olhando diretamente para mim. Não sei se era a luz, ele me deixou apavorado. Pude ver o sorriso em seu rosto e uma expressão de terror ou raiva. Sua boca estava completamente aberta, ou pelo menos foi o que deu para eu ver na penumbra. Antes que eu pudesse pensar no que eu tinha acabado de ver, estávamos na frente da porta daquele quarto, meus 3 primos, Cristiano, Giovanni, Alex e eu. Abrimos a porta, encontramos as imagens que a Sara disse que tinha descoberto minutos antes. Do chão ao teto, a sala estava coberta de imagens religiosas de todo tipo. Nem achamos o interruptor, mas a luz das velas daquela mesa redonda de madeira, no centro, pintada de um azul celeste horrível,
iluminava a sala o suficiente, e deu tempo para descobrir até imagens hindus em algum canto da parede. Eu vi que uma das velas estava prestes a acabar e queimar completamente a madeira. Nesta hora, abriram o portão. Alguém tinha chegado na casa. Corri para o corredor de onde dava para ver a entrada e o pátio. Era meu avô. Corri para avisar os outros para sair correndo na ponta dos pés. Quando vimos, a luz do corredor acendeu. E agora ele estava a poucos metros de nós, prestes a nos ver. Cristiano e Giovanni mal conseguiram entrar no quarto do meu avô. Perdi eles de vista e tive que entrar no quarto da minha avó, tentando fechar a porta sem fazer barulho. Se minha avó, que era toda doçura, tinha ficado tão chateada comigo, eu não imaginava o que o meu avô faria se ele percebesse que enquanto ele velava sua esposa, havíamos traído sua confiança. Os passos lentos do avô se aproximaram até que ele parou na frente do quarto que eu estava. E grudado na porta, eu tentava ouvir. De repente pensei que era provável que ele tivesse vindo para casa para ter seus momentos lembrando da vovó, entrando no quarto dela para se lembrar dela ou algo assim. E rapidamente pulei no chão para me esconder debaixo da cama. Ouvi quando ele abriu a porta. Eu não ouvi as outras portas. Quando estava prestes a sair de debaixo da cama, eu vi seus pés. Ele caminhou para o centro do quarto e vi como ele se ajoelhou. Eu pensei que ele tinha conseguido me ver debaixo da cama e ele iria me tirar de lá furioso. Mas ele só meteu a mão, tentando achar alguma coisa. Ele passou a mão muito perto do meu rosto, mas felizmente ele não me tocou. Quando pegou uma caixa de sapatos, ele puxou e então saiu do quarto e fechou a porta. Eu ouvi passos no corredor. A porta fechou e então ouvi quando ele foi embora. O Alex entrou. Ele disse que teve que se esconder embaixo da mesa que estava com as velas. Ele não podia fazer mais nada. Ele viu como o avô entrou com uma vela e acendeu. Quando ele saiu, eu entrei para ver. Eu notei que a vela que estava para se apagar mudou. Aquela que eu vi que estava quase acabando, ele trocou. Eram 33 velas nessa mesa, numa figura que eu não conseguia distinguir. Não era algo que eu tinha visto antes, mas era muito preciso, como se fosse uma coincidência. Ainda mais atormentado com dúvidas, evidentemente não podíamos discutir com mais ninguém. Ou o que diabos significava tudo o que estava naquele quarto. Ou porque o avô se deu ao trabalho de ir para casa acender uma vela que estava quase acabando, enquanto a avó estava sendo velada. Porque ninguém, nem mesmo os últimos filhos dela, a ter usado aquele quarto para outras coisas, parecia ter ideia do que levou os avós a torná-lo tão proibido. Quando em agosto de 2015 a saúde do meu avô piorou, o último que pensei foi questioná-lo sobre isso, pois assim que ele chegou ao hospital, ele faleceu. E a família quase ficou feliz por ele ter ido reencontrar a avó. Alex foi a última pessoa que conseguiu falar com ele, segundo o que minha mãe me contou quando cheguei no hospital. Enquanto os meus tios chegavam no local, meu primo entrou de repente para vê-lo. Depois de uns minutos, saiu do quarto e na hora que o meu tio Manuel entrou, o avô já tinha partido. Me pareceu estranho que o Alex, o mais rebelde, tinha sido o último a vê-lo. Ele sempre se mantinha longe de todos, pois quando ele tinha 14 anos, confessou para toda a família que era gay. Os primos, acima de tudo, os mais próximos, já imaginávamos e aceitamos, sem problemas. Houve alguns tios que, por alguma razão estúpida, deixaram de falar com ele. Foram os avós os que ninguém esperava, os que o apoiaram mais. Então, algo em mim sentiu que era o certo, para ele ter a oportunidade de ouvir as últimas palavras do avô. No entanto, minutos depois encontrei o Alex e ele me falou a verdade sobre isso. Eu o abracei e nós dois ficamos com lágrimas nos olhos.
e ele me pediu para acompanhá-lo até a casa dos avós. E eu perguntei o que estava acontecendo. E ele me disse que não podia me explicar lá no hospital. Pedi para ele esperar o Cristiano, que estava para chegar, mas ele me disse que não dava tempo, que tínhamos que sair correndo. E eu nunca vi, ele estava dirigindo como louco, com muita pressa. No caminho até a casa, ele me contou tudo. Não tinha sido coincidência meu avô querer falar com ele quando sentiu que não tinha mais tempo. O que o Alex pensou que eram incoerências, disse-lhe claramente que o viu escondido no quarto, quando teve que se esconder debaixo da mesa. Repetiu que não foi culpa dele ou da avó, e que ele mantivesse as 33 velas acesas, que não foi culpa dele ou da avó, e que eles tinham que manter as 33 velas acesas. Falou isso repetidamente. Essas foram suas últimas palavras. Antes ele havia pedido para ele sair naquele momento para garantir que as velas não se apagassem. E foi exatamente para isso que chegamos àquela casa. Embora Alex tenha me dito que eu não precisava fazer isso, eu estava convencido de que eu precisava estar ali. Eu entrei com ele. E apesar que ainda era cedo, dentro da casa, e inclusive o pátio, parecia que estava ficando cada vez mais escuro. Não pude evitar olhar o anjo, mas desviei o olhar rapidamente. Corremos para o quarto das velas. Havia várias prestes a apagar, mas uma já havia desaparecido completamente. Alex me pediu para ajudar a encontrar as velas. Então lembrei da caixa de sapatos, debaixo da cama da avó. Saí do quarto, mas no final do corredor tinha algo. Havia uma silhueta de uma menina em posição de alerta. Ela olhava para nós. Como daquela vez do anjo, havia algo que lhe cobria e não me deixava olhar seu rosto com clareza. Uma escuridão muito estranha. Comecei a paralisar. Pouco a pouco, quando comecei a raciocinar que não era nenhuma das minhas primas, eu estava vendo algo que por algum motivo eu sabia que tinha a ver com aquele quarto atrás de mim. Aquela silhueta de uma menina correu em minha direção. Eu também corri, mas na direção para entrar no quarto da avó. Peguei a caixa e voltei correndo para o quarto com as velas. Acendemos o fogo a que estava faltando, trocamos as outras que estavam prestes a terminar, contamos novamente que eram 33. De repente, algo semelhante a um suspiro profundo foi ouvido por todo o quarto, mas não tínhamos ideia do que diabos havia acontecido. Ligamos para o Cristiano e ele chegou logo depois, acompanhado de Giovanni e Sara. Como pôde, Alex contou-lhe sobre o avô, e eu tentei dizer o que tinha acabado de ver no corredor, mas eles pareciam não prestar atenção. De repente, no meio da tristeza e confusão, uma visão fantasmagórica parecia até algo bobo para contar. Somente Sara parecia ter prestado atenção em mim, enquanto Giovanni e Cristiano tentavam nos convencer de que fomos afetados pela morte de nosso avô e que tudo era uma crise de nervos. Sara, sem dizer nada, caminhou para o quarto com as velas. Eu gritei que não, quando eu percebi o que ela estava fazendo. Ela pegou uma vela e caminhou até nós, e com um sopro apagou. Alex olhou para ela incrédulo e gritou. Isso eu pensava naquele momento. Alex gritou, mas me dei conta que era um som parecido a um grito, depois um choro e algo gutural. Enquanto todos nós virávamos em todas as direções tentando identificar a origem, foi se transformando em algo mais estranho, uma espécie de rosnado, rouco, tão profundo que dava para sentir as vibrações no peito quando aquele som parou. A luz acendeu do outro lado da sala de jantar e do outro lado do pátio vimos uma silhueta correndo e entrando na casa. Eu tinha certeza de que eu estava imaginando aquela sombra. Aquilo era impossível. À primeira vista, eu poderia jurar que era um homem magro, sem camisa. Mas quando ele correu e entrou pela porta da sala de jantar,
que tinha mais de 2,30 metros de altura. Aquela silhueta se agachou como se não coubesse. Eu estava prestes a perguntar aos outros se eles também puderam ver, quando Christian e Giovanni correram para a porta da rua. Alex correu até Sarah e acendeu a vela, que ainda estava em suas mãos. Eu tenho que ficar, eu tenho que ficar. Alex ficava repetindo, como se tivesse tentando se acalmar. Quando perguntei a ele a que se referia, a sua resposta me assustou, mas eu entendi. Enquanto não soubesse o que diabo estava acontecendo, ele teria que ficar naquela casa para garantir que as 33 velas estivessem acesas, como meu avô queria. Eu sabia que eu não poderia deixá-lo sozinho. Então, começou o que seria a semana mais horrível da minha vida. Era uma terça-feira por volta das 18 horas quando cheguei com uma mala para acompanhar Alex, que já estava instalado desde aquela manhã. Ninguém parecia se importar. Todos os nossos tios agradeceram o gesto de nós cuidarmos da casa, com exceção do tio Manuel, que disse que os avós decidiram deixar a casa para ele, por ser o último a ter deixado a casa e por ser o único que não pôde comprar a sua. Isso parecia injusto para os outros, embora eles não ousassem dizê-lo, temendo que, de alguma forma, estivéssemos tentando ficar com sua herança ou algo assim. O tio Manuel surpreendeu-nos nessa mesma noite, quando chegou na hora do jantar e se instalou no quarto da avó. Fim da primeira parte. Em breve sairá a segunda parte. Vou fazer o possível para sair no domingo à noite. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.